Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Deus nunca me concedeu algo de maneira fácil e espontânea. Eu devia aprender a lutar, enfrentar as adversidades e ganhar na batalha espiritual. Portas que pareciam se abrir humanamente falando se fechavam, e aquelas que pareciam imóveis se abriam miraculosamente. Assim fui aprendendo gradualmente sobre a soberania de Deus. Deus me inscreveu na escola do deserto para me fortalecer, onde não se achava ninguém que pudesse me dar uma ajuda. Ali no deserto, Deus me pôs junto à pastora Choi. Tive de passar várias vezes pelo túnel da morte, e a única saída que eu encontrava era a oração. Era uma fria manhã de 3 de janeiro, quando o carteiro me deixou um envelope de tom avermelhado. Quem o havia recebido era a pastora Choi, que varria a neve acumulada que caíra durante toda a noite. Tratava-se de uma convocação para o serviço militar obrigatório. Em meus dias de seminário, disseram que eu não podia cumprir com o serviço militar por causa de meu estado físico. Não sirvo para nada, nem sequer posso cumprir com o serviço militar. Nasci homem e não vou recusar esse chamado da pátria. Levantei o rosto para observar como os flocos de neve caíam do céu, mostrando certo grau de insegurança em relação ao sustento da igreja. A pastora murmurou: "A propósito, o que fazemos agora com a igreja? Depois de sofrer tanto e de entrar na etapa do crescimento, não podíamos crer no que nos acontecia. Depois de 3 anos após a organização da igreja, ela havia chegado a mais de 400 membros, e graças à oferta de uma irmã curada de problemas de coração, havíamos conseguido comprar um terreno de quase 700 metros quadrados. Na primavera daquele mesmo ano, tínhamos planos de construir um novo templo, mas tudo parecia haver desaparecido num abrir e fechar de olhos. Faltavam somente 20 dias para começar o serviço militar. Os 3 anos de serviço militar obrigatório pareciam uma eternidade. A pastora Choi havia afirmado e reafirmado que não tinha problemas em orar nas reuniões de vigílias, jejuar por várias semanas, mas que nunca se animava a subir ao púlpito para pregar a palavra. No entanto, não parecia haver solução e decidimos contratar um pastor que ministrasse por 3 anos, o que não era nada simples. Havíamos falado com vários missionários, mas as respostas eram negativas. Quando vimos que não havia possibilidades, anunciamos a toda a congregação e explicamos detalhadamente toda a situação, e continuamos orando todas as noites. Faltavam somente 2 ou 3 dias, quando recebemos uma visita inesperada do missionário John Houston, da cidade de Busan. "Bom dia, irmão Cho e irmã Choi. Que surpresa! O senhor não é o missionário Houston? Sente-se, seja bem-vindo." "Aleluia, meu irmão e minha irmã, que alegria ver vocês." O missionário explicou que sua visita
se devia ao fato de o Espírito Santo insistir em que nos devia visitar. Após o bate-papo, o pastor Houston aceitou a ideia de nos ajudar. O dia em que comecei a servir minha pátria foi 30 de janeiro. Era uma madrugada, a neve caía acompanhada de um forte vento do norte, e devido à falta de carvão, tive de sair sem tomar sequer um copo de chá. Depois, os filhos da pastora me trouxeram pão e leite. Fui à cidade de Nonsan para realizar novos exames físicos. O resultado foi aprovado. Dei essa notícia à igreja por meio de um cartão postal. Em meu coração, continuava preocupado com a igreja. Ao final de fevereiro, a pastora Choi e várias irmãs líderes da igreja foram me ver com uma caçarola nas mãos. Era frango cozido. Pastor, como está? Aleluia, bem-vindas! E como está a igreja? Toda a minha mente estava dirigida à igreja. Compartilhamos a comida com outros 10 companheiros, mas, ao ver meu rosto seco e minha cútis deteriorada pelo vento do inverno, a pastora Choi não parou de chorar. Irmão Cho, está bem realmente? Sim, não chore, que as irmãs podem nos ver. Veja, lealdade à pátria. A partir desse dia, recebi a visita da pastora Choi e de algumas irmãs todos os fins de semana e sempre traziam algo para comer. Depois do treinamento preparatório, no dia 15 de março, me uni a uma tropa que se encontrava perto da cidade de Seul. 2 fins de semana depois, obtive permissão para a saída. Via-me horrível, pois tinha um rosto mais escuro e estava mais magro. Que pensariam os membros da igreja, pensei. O fato de saber que podia sair todos os fins de semana para servir em minha igreja me tranquilizou um pouco e decidi realizar um batismo nesse mesmo domingo. A princípio, a pastora Choi resistiu à minha ideia, devido a meu estado de saúde, mas expliquei à congregação quanto era importante receber o batismo com água antes da Páscoa. No primeiro domingo do mês de abril, realizei o batismo nas águas. A temperatura havia baixado por causa de uma chuva incomum de primavera. A água do rio, onde o batismo seria realizado, estava bastante fria. As pessoas saíam do rio, imediatamente trocavam de roupa e iam para perto da fogueira para prevenir um resfriado. Mas ao pastor Houston e a mim competia estar quase debaixo d'água por cerca de 2 horas. Comecei a tremer e meus lábios tornaram-se azulados por causa do terrível frio. Além disso, como não tinha uma vestimenta adequada, usei meu uniforme militar. O rosto da pastora Choi refletia a ansiedade por causa da minha saúde. As pessoas louvavam e aplaudiam o Senhor, submersas em alegria. Felizmente, conseguimos batizar todas as pessoas. Irmão Cho, pastor Houston, obrigado. Seja a Deus a glória, sinto-me feliz. Nessa noite, voltei à unidade, sem poder secar minha roupa. Essa mesma noite ocorreu o previsto. Havia sofrido uma hérnia. Fui levado à sala de emergência do hospital militar e fizeram-me uma operação que começou às 8 horas e terminou às 16 horas. Quando abri os olhos, a operação já havia terminado e eu estava deitado na sala de terapia intensiva. Ouvi a voz de alguém que dizia: Irmão Cho,
Não via com clareza, mas soube que era a pastora Choi, acompanhada de alguns membros. Procurei dizer algumas palavras. Tenho que pregar o evangelho, ainda que seja dessa forma, ó Senhor. Essas foram as palavras que a pastora Choi disse, tomando-me a mão. Abri os olhos e vi a pastora chorando sem consolo. Pediu aos irmãos que intercedessem por mim, enquanto trazia roupa limpa, pois eu tinha transpirado e gemido muito por causa da dor. Depois de ter secado o suor, vestiu-me com uma saia e casaco, mas não tinha vergonha em tal situação. A pastora lavou a roupa, colocou-a sobre a janela e sentou-se para orar. Ontem à noite, recebi a visita da família Houston, disse com uma voz desesperante, e lembrei que lhe disse: Pastor, acho que Deus quer me levar para o seu reino. Não, irmão Cho, você tem muito a fazer. Deus não vai levá-lo agora. Com lágrimas em seus olhos, o pastor Houston e sua esposa oraram por mim. Enquanto isso, na igreja, toda a congregação estava intercedendo por minha pronta recuperação. No dia seguinte, recebi outras visitas dos membros. Ao vê-los, senti-me melhor e com esperança. Minha temperatura subia a mais de 40 graus, e o fato de lutar com o temor da dor me fazia sentir cada vez mais pressionado. Nessa mesma noite, 10 pessoas deixaram a sala de terapia intensiva como cadáveres. Dias depois, o médico chamou a pastora Choi e disse-lhe que devia fazer todos os preparativos, pois seguramente eu não sobreviveria. Nós o temos observado, mas a cicatriz da operação é grave e, além do mais, como o paciente já vinha com pneumonia, cada vez que tosse, a parte onde fizemos a operação se abre. Creio que será muito difícil se recuperar. Faça todos os preparativos. A temperatura de meu corpo não era estável. Eu tossia muito e, às vezes, entrava em estado de coma. Delirava e era evidente que enfrentava a morte cara a cara. Devido a pouco espaço da sala, a pastora se metia quase debaixo da cama para orar. Deus, cura teu filho, cura-o da tosse, para que não piore a cicatriz da operação. Isso aconteceu com teu amado servo, enquanto batizava teus santos, no dia em que comemorávamos a morte de Jesus. Senhor, 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 opera e não deixe que tua glória seja coberta. Eu mantinha os olhos fechados, mas ouvia a oração da pastora. Mamãe, não ore mais, creio que Deus me desamparou. O que você está dizendo? Deus nunca irá desampará-lo. Você tem uma missão a cumprir. A pastora Choi disse que queria sair para orar, mas, para dizer a verdade, o que queria mesmo era não me deixar ver suas lágrimas. Mostrou-se mais firme do que nunca antes. Não tinha ninguém de quem depender, a não ser a pessoa de Deus. Começou a orar com todo o fervor de sua alma. Ia ser sua última oração por minha cura. Deus, em nossa igreja, muitos foram curados pelo dom de cura que o Senhor nos deu. Coxos levantaram-se, paralíticos foram curados, mas teu servo está perdido. No caso de o teu servo perder a vida, que seria da igreja e de tua glória? Além do mais, o povo nos considera uma seita. Se o Senhor te apartares de nós e chamares o irmão Cho à tua presença, que poderei fazer sozinha? Enquanto isso, eu tinha um sono. Uma serpente gigante se aproximava de mim, quando vi que do outro lado do rio Jordão subia um incenso.
que de repente veio para onde eu estava e imediatamente consumiu a serpente. Quando despertei, notei que era um sonho e estava suando, e a pastora Choi estava secando meu suor e orando em línguas ao mesmo tempo. Gritei com todas as minhas forças: "Mamãe, mamãe, vou viver. Sinto-me bem. Do que você está falando?" Expliquei a visão no sonho e a pastora Choi, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Amém, aleluia. O Deus vivente salvou-me." O incenso simboliza a oração dos santos, que ao ser ouvida no céu, destruiu a serpente. Aleluia! Ó Senhor, obrigado. É verdade? Oraram por minha cura? Claro que sim. Toda a congregação orou e intercedeu em oração e jejum por você por 3 dias. Estou muito agradecido, graças às suas orações, as de Houston e as dos membros. Consegui passar pela prova de fogo e sobreviver. Obrigado. A partir dessa madrugada, não voltei a tossir, mas continuei com a dor da cicatriz. Cada vez que voltava a dor, tinha de morder os lábios até sangrar para poder suportá-la. Apesar disso, a pastora Choi sempre estava ao meu lado, clamando a Deus por minha cura. Mamãe, essa experiência me ajudará a entender mais os doentes e a proclamar o Evangelho com outra perspectiva. Certamente, Deus o fortalecerá. Dei graças a Deus por minha aflição e submeti-me ao sofrimento, pois entendi que era parte do plano divino. Nos dias em que recuperava minha saúde, acontecia a reunião anual do Concílio das Assembleias de Deus da Coreia, na cidade de Seul. Não obstante, nossa denominação também passava por uma prova de fogo. Eu ouvia as notícias da denominação pela pastora Choi. A organização, dirigida pelo pastor Katchan, ao mesmo tempo diretor do Departamento de Missões Asiático das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, estava a ponto de sofrer uma divisão. O conflito havia se estendido a tal ponto que se esperava uma decisão por parte do Tribunal de Justiça, pendente havia 6 meses. O terreno tinha sido adquirido pelo Departamento Asiático de Missões das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, com o propósito de construir outro centro, com os que já se haviam levantado em Taiwan e Tóquio. Era evidente que, em uma situação tão crítica como esta, a reunião não iria acabar de maneira simples. Os minutos passavam e a divisão se fazia ver com maior clareza. Nesses momentos, o missionário John Houston pôs-se em pé para falar. Os pastores coreanos não têm nenhuma culpa nesse conflito. Isso se deve a nós, os missionários estadunidenses, que nos negamos a arrepender-nos. Estamos arrependidos? Tão logo pronunciou essas palavras, o pastor Houston prostou-se no chão e começou a quebrantar seu coração com lágrimas que indicavam um genuíno arrependimento. Por isso mesmo, os pastores Stats e Ketcham também se prostraram no chão para pedir perdão diante de Deus. O pastor Ketcham confessou, então, que havia orado e chorado por 6 meses por esse conflito. Nessa noite, uma reunião administrativa transformou-se em uma reunião de oração. A ninguém parecia que os missionários estavam manipulando algo. Era genuíno. Agradecia a Deus o que havia acontecido na reunião, enquanto seguia ao pé da letra todas as palavras da pastora Choi. A reunião chegou ao fim com êxito, graças ao arrependimento genuíno dos missionários. A pastora Choi comentou que o fato de que eu estivera prostrado era o propósito de Deus
e dei-lhe razão, porque sabia que, se estivesse estado naquele lugar, não teria conseguido evitar confrontar-me com a oposição, o que teria resultado em dor e desânimo de minha parte. Deus havia preparado um refúgio, pelo que fiquei profundamente agradecido. Deus, ponho em tuas mãos o conflito da denominação, que se faça a sua vontade. Deus sabia o lugar exato onde eu tinha de estar, porque Ele vê o futuro tanto quanto o presente. Deus é bom. Por um lado, fiquei muito agradecido pelos missionários e pude ver na vida deles o selo de um compromisso por salvar almas em uma terra tão distante, e o meu respeito por eles aumentou quando me dei conta de que haviam deixado seus entes queridos, seu idioma, sua cultura, suas terras, para vir a nossas terras só com o propósito de proclamar o Evangelho. Emocionei-me com os missionários das Assembleias de Deus, que vieram para cultivar as terras e lançar a semente do movimento do Espírito Santo. Reconheço que o fruto de hoje se deve ao sacrifício deles. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Meus irmãos e irmãs, deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.